Mas me diz uma coisa, do que nasceu essa ideia de cuidar e acolher, essa inspiração, veio de onde? E qual é a origem realmente disso aí? Diz pra gente aí, Paulo, por favor. Nona, né? A 99ª Convenção Batista Baiana, que aconteceu aqui na nossa cidade o ano passado, o pastor Roberto Amorim fez 4 pregações sobre acolhimento. E aquilo me tocou bastante, bastante mesmo. Eu comecei a refletir, a meditar, e eu vejo assim quanto as nossas igrejas precisam ter mais esse sentimento de acolhimento, essa importância do cuidar, do acolher. Então, ali nasceu, no meu coração, nasceu essa série, Cuidar e Acolher, o qual, ano passado, nós já fizemos alguns podcasts, né? Colocamos algumas mensagens. Então, Cuidar e Acolher nasceu, talvez, assim, no meu coração, a vontade de ser acolhido, a vontade de cuidar, tanto de ser acolhido como de cuidar. Nasceu também no meu coração essa questão desse tema, né, desse tópico dessa temporada de Raízes e Frutos, Nossos Pastores e Seus Legados. Nós fizemos um podcast no ano passado com meu querido pastor, amado pastor, o Wellington, que é da Igreja Batista Filadélfia, e ele foi uma benção mesmo. E no podcast, ele é da origem da Igreja Batista Central de Feira de Santana, cujo pastor Jadson Limeira é o pastor presidente. E ele, durante o podcast, ele contou que a Igreja Batista Central de Feira estava estagnada, não crescia, os pastores não demoravam muito na igreja, e aquilo, o Espírito Santo incomodou o coração do pastor Jadson. E ele começou a orar, né? Começou o poder da oração de joelho, levou a igreja a orar, toda a igreja a orar, passou um período a igreja orando. E eles tomaram a decisão de convidar todos os ex-pastores da igreja e fazer uma grande homenagem. E a igreja pedir perdão a esses pastores. E aquele de pedir perdão, sem mais, sabe? Te perdoo, mas... Não, pedir perdão a mais. E houve um quebrantamento. Há quem diga que foi quebrado a maldição da igreja, certo? E a igreja ainda hoje cresce. Então, assim, eu fiquei a lembrar que nós precisamos, a primeira igreja batista de Jacobina, de a gente refletir sobre isso. Como eu não faço parte da diretoria, digo, vamos começar a fazer isso através do nosso canal Conexão com Cristo. Então, dentro da série Cuidar, Acolher, nós convidamos os ex-pastores que nós conseguimos fazer contato, principalmente da década de 80 e 90, para esse bate-papo. Estamos irão participar. Olá, meus queridos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. E nós estamos nesta temporada com Raízes e Frutos, Nossos Pastores e Seus Legados. E aí o tema a divisa é em João 15:2. Todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais frutos ainda. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós estamos aqui
nos ajudando, fazendo o papel de anfitrião, nos ajudando isso aí. O nosso pastor é Liniel Pinho, certo? E que, nesse momento, eu passo para ele para dar as boas-vindas aí. Bom, já é da boa tarde, boa noite. Bem, enfim, é um prazer estarmos juntos, né, nesse podcast, nessa entrevista tão agradável, tão esperada, né, com o pastor Manuel Pedro, e para mim, especialmente, é uma honra. Não sei se ele lembra, mas com certeza ele está aí registrado aí nas suas memórias, e foi ele que me batizou, né? Ele foi o meu pastor que me batizou lá na década de 80, especificamente no ano de 83. Então, para mim, quando o Paulo me falou e me convidou, eu fiquei muito alegre, muito feliz de estar participando desse bate-papo, né? O pastor Manuel Pedro foi pastor lá na PIB, em Jacobina, de 1978 até 1986, então praticamente quase uma década, né, de serviço, de ministério pastoral lá na PIB, em Jacobina. Então foi muito bom. Nós caminhamos algumas vezes para evangelizar lá em Laje do Batata, naquela Kombi amarela, pastor, lembra? Aquela... Então, para nós, vai ser muito bom relembrar essas viagens, esses momentos de estarmos juntos, né? Aqui nesse período de bate-papo. Agora nós queremos ouvir o pastor Manuel Pedro, né? Na sua saudação inicial, uma palavra para nós. Pastor Manuel Pedro, é contigo. A paz, queridos, é um prazer enorme estar com vocês aqui, certo? E certamente com outros irmãos e talvez até pastores que estarão conosco na apresentação desse podcast, de modo que, e os membros da igreja, não é? Primeira Igreja Batista de Jacobina, e também membros de outras igrejas que irão nos acompanhar nessa jornada tão importante. Eu quero inicialmente parabenizar o Paulo pela iniciativa, certo, deste programa Conexão com Cristo. O trabalho já tem sido feito e certamente o que Deus tem a fazer através deste canal, de suas vidas, certo? É um prazer enorme e conviver, não é? Mesmo que virtualmente, esses momentos com vocês, porque são muitas e maravilhosas recordações que nós temos desse período aí, em Jacobina, no laboratório. Eu creio que a PIB de Jacobina foi um laboratório porque me pegou muito, muito infantil ainda, mas nos suportou aí por 8 anos e 8 meses, e valeram por muito mais anos, continuam valendo, porque continuamos revivendo alguns momentos e crescendo e aprendendo, de modo que é um prazer enorme estar com vocês aqui, com os amados que estarão conosco no dia da apresentação, certo? E eu louvo a Deus por esta oportunidade, certo? Prazer enorme. O prazer é nosso, né, pastor? De estarmos juntos aí, né, relembrando esses momentos que marcaram a sua história, a sua caminhada na Primeira Igreja Batista de Jacobina, nesses 8 anos aí. E eu tenho certeza que muitas lembranças boas ficaram, né? Muitos momentos agradáveis ficaram, mas a gente vai deixar isso para outra parte, né? Mas agora a gente queria saber um pouco do senhor sobre a sua conversão, o seu chamado ministerial, chamado pastoral, né? E quais foram os primeiros passos no seu ministério até chegar ao concílio, né? E aprovação como pastor batista. Então, a gente queria ouvir um pouco da sua história, da sua conversão, chamado ministério, e até o concílio.
Ok, tudo bem, é fácil, porque os anos não apagam memórias, apagam lembranças, mas memórias não. E, então, eu me converti aqui em Feira de Santana, na segunda igreja batista de Jacobina, que fica na Calilândia, no ano de 1966. Um ano depois, retornei à Serra Talhada, onde fui batizado na primeira igreja batista de Serra Talhada, pelo pastor Bento Teodório da Silva. E, após um ano na igreja, retornei à feira para o seminário, porque a minha chamada foi algo muito claro, ali em Serra Talhada, com envolvimento com a igreja. Inclusive, fui iniciado na questão de pregação, começando em ar livres. Depois, a igreja, isto é, a igreja de Serra Talhada, não é isso? Me deu a responsabilidade de evangelizar e comprou uma lambreta, na época era lambreta, não era moto, e então eu saía para evangelizar nas roças, nos sítios, inclusive até para uma cidade próxima que fica a uns 8 quilômetros de Serra Talhada, Triunfo. Eu ia de moto subindo serras e descendo para evangelizar. E aí, então, um missionário americano que esteve em Serra Talhada percebeu que eu tinha um chamado e empreendeu algum esforço para que eu fosse para um seminário em Garanhuns, Pernambuco, não é isso? Mas eu não conhecia Garanhuns e, como sabia do trabalho aqui em Feira de Santana, do Instituto Bíblico Batista, e tendo parentes em Feira, sendo a cidade onde eu havia me convertido, eu preferi vir estudar em Feira, certo? Mas eu já tinha uma ideia sobre essa questão da vocação, algo que, desde a infância, porque eu nasci em um lar em que meu pai era pescador, e eu, ainda criança, saía para pescar com ele. Na época, eu aprendi a tecer redes também, tarrafa, e eu sentia desejo quando participava de comícios por ocasião de campanhas políticas, que eu via os políticos discursando. Eu senti um ardor muito forte no meu coração para também pregar, discursar, fazer aquele tipo de coisa que os políticos faziam. E então eu cheguei à conclusão depois que já era algo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, a conversão não foi, e o chamado também, não foi nada assim sobrenatural, mas foi algo perceptível a homens de Deus e a própria igreja, que confiou a mim a responsabilidade de ser presidente de mocidade, fazer o trabalho missionário. Então, eu vim para o seminário aqui em Feira, certo? Em 1966, não, 69. Isso se passaram, então, uns 3 anos ou mais da conversão. E aqui comecei, então, logo que cheguei, por ter já um pouco de prática na pregação, eu comecei os estudos aqui em Feira, mas também fui enviado pelo pastor Mac Schultz para tomar conta de uma congregação em Tanquinho de Feira. Passei 2 anos lá, depois de 2 anos em Tanquinho, ainda estudando aqui, passei 2 anos em Itiúba, ajudando na Igreja Batista de Itiúba, que não tinha pastor na época, e assim se deu a minha conversão. Um fato interessante aconteceu ainda em Serra Talhada, que confirmou muito o meu chamado, foi que eu fui substituir um seminarista de Feira que estava agendado para pregar em uma igreja da região lá do Alto Sertão pernambucano, e, na época, ele não pôde ir a atender a igreja, e então um missionário americano me enviou para substituir esse seminarista. E a pregação foi tão abençoada por Deus que 7 pessoas se converteram. E eu falei sobre aquela parábola do rico e o Lázaro,
cujo tema foi Um Crente no Inferno. Esse foi o tema da pregação, e 7 pessoas inteiro próximo a ser retalhada. Então, houve, assim, essas confirmações do meu chamado, e realmente Deus estava no negócio, e até hoje permaneço aí firme e desejando ir até o final, né? Até o final, que deve estar próximo, né? Depois de 77 anos. 50, eu considero 56 anos de ministério, porque 52 de consagrado, certo? Eu vou falar um pouco sobre isso também, porque eu fui consagrado ao terminar o seminário aqui, foram 4 anos. Durante esses 4 anos eu servi como missionário e fui consagrado em Teresina, Piauí, certo? E no dia 17 de fevereiro, acho que de 72, 73, não lembro bem o ano. O fato é que são 52 anos de pastor, de ordenação, e 4 anos de missionário, de evangelista, seminarista, mas sempre envolvido com a obra, certo? O fato de estudar, e convém salientar, não digo isso para nenhuma vaidade, mas durante os 4 anos de seminário aqui em Feira, eu fui o primeiro aluno em notas, ganhando bolsa todos os anos, sendo orador da turma também, por ter sido um aluno exemplar, certo? Então, são 56 anos na obra, certo? Acho que está chegando o momento de passar o cajado, né? Mas, a depender do Senhor, né? A hora que Ele ordenar, estou pronto. É isso aí, amados. Questão da conversão. Então, verdadeiramente, o senhor tomou para si aquele chamado de Jesus, né? Quando ele chegou para Pedro e seus irmãos, diz assim: deixem as redes, deixem os barcos e venham, e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, verdadeiramente, o senhor tomou sobre si esse texto e encarou o ministério, né? Em relação também... E o senhor ainda tem muita lenha para queimar ainda. O senhor ainda tem muita água ainda para passar por esse navio aí, por esse barco, para navegar no oceano, né? Pastor, nos fale um pouquinho do seu concílio, como foi, aonde foi. O senhor já falou que foi em Teresina, né? Mas como foi lá? O meu concílio foi algo especial, porque envolveu 2 convenções. Na época, em Teresina, além da Convenção Batista Brasileira, tinha uma outra convenção, eu esqueci o nome agora, mas uma outra convenção que tem muitos missionários, uma espécie de batista, mas muito radical. Então, os pastores das igrejas dessa linha batista, que é uma outra linha que não sei se ainda existe, lá em Teresina, mas vieram esses pastores, não foi um bom número de pastores presentes, certo? No concílio, e eu me saí muito bem, eles aprovaram tranquilamente, entendeu? Tinham vários pastores da nossa convenção Batista, e da outra convenção também, certo? Mas eles se uniam muito bem, entendeu? É um pessoal também tradicional. Eu esqueci agora a linha deles, entendeu? Eu não quero ser vidente, mas o senhor falou aí, seria a Convenção Batista Regular? Ah, sim, é isso aí, a regular. Eu não sou vidente não, viu? Mas, como o senhor falou que era uma linha mais tradicional, mais conservadora, aí eu puxei pela memória aqui também. E me lembrou muito bem, entendeu? É isso aí, okay. Mas uma benção. Vamos lá. E família? Respondi todas as perguntas, entendeu? Me saí bem, graças a Deus. Sobre família. Sim. Como foi que o senhor conseguiu conciliar, né? O senhor já estava casado quando foi consagrado, já tinha filhos. Como foi que o senhor conseguiu conciliar a sua vida ministerial com a sua família? E nessa caminhada lá em
No sertão, lá no sertão de Pernambuco, porque quando o senhor veio para Jacobina, o senhor estava lá em... Me lembra o nome aí agora que me deu um branco. Estava em Recife, na Igreja Batista da Batalha, em Jaboatão. Pronto. Então, como foi que se deu esse chamado, esse intercâmbio, essa ligação aí, esse primeiro contato para ir para Jacobina, pastorear a primeira igreja batista em Jacobina? Então, nos fale um pouquinho aí, um pouco da sua família, desse relacionamento entre ministério e família e esse primeiro contato com a PIB de Jacobina. Certo. Olha, quando eu vim para a feira, estudar em feira, conheci a Benedita. E no último ano nos casamos, certo? E aí fomos para Teresina, certo? Logo após a formatura. Ela não concluiu, certo? Porque ela começou depois de mim. E então, em Teresina, nasceu a primeira filha. Fiquei só um ano em Teresina, na Igreja Batista Parque Piauí, porque eu pretendia continuar os estudos, fazer bacharel. E aqui, na época, em feira... A família cresceu, né, pastor? Aí, ó. Aí a minha família. Então, a Jeane nasceu em Teresina, certo? A primeira. A segunda, Merinha, nasceu em Recife. Eu já estava no seminário em Recife, onde fiquei 5 anos fazendo bacharel. E a Josi nasceu em Jacobina. Agora, deixe-me falar como foi que se deu a minha chegada a Jacobina. É isso que você pretende? Sim, e como o senhor conciliou logo no início do seu ministério a sua vida familiar também junto com o seu ministério? Benedita abraçou, como foi esse desenvolvimento aí? A Benedita realmente foi chamada por Deus, veio para o seminário em feira, não concluiu porque nos casamos e tivemos, então, o chamado para Teresina. Eu tinha, na época que terminei aqui, tinha um convite para Fortaleza, um convite para Capim Grosso e um convite para Teresina. E então optamos por Teresina. Optando não, Deus determinou que fôssemos para Teresina. Pegamos um caminhão aqui na saída de feira, em cima de um caminhão, e chegamos finalmente em Teresina, certo? A Bené já estava grávida da Jeane, saiu daqui já grávida, certo? Casamos no último ano, mas deu tempo para ela engravidar, foi logo, a gravidez foi logo. Foi rápido, foi igual. Eu lembrei agora de um cidadão aqui, mas eu não vou falar o nome dele, não. Deixa quieto. Paulo, acho que já está ligado. Vai lá, pastor. Chegamos em Teresina, ficamos 1 ano e, pela graça de Deus, começamos em uma casa da Coab, certo? E deixamos um templo com 7 salas, todo o templo e as salas de tijolo aparente, porque tínhamos também um pastor missionário americano na igreja, e ele conseguiu verba suficiente para a gente fazer uma construção em 1 ano. Depois de 1 ano, então, eu parti para Recife, certo? Parti para Recife. Em Recife, comecei os estudos, precisei trabalhar, e aí exerci a função de tesoureiro de uma empresa chamada Autoviação Cruzeiro, uma empresa de ônibus, certo? Fiquei, acho que uns 2 anos nessa empresa, estudando, mas consegui também logo uma igreja no interior, Arco Verde, certo? Foi a segunda igreja que eu pastoreei, a Igreja Batista Boa Vista, em Arco Verde. Passei 2 anos, indo e voltando todo sábado, continuando os estudos e trabalhando na empresa. E aí fiz o meu curso de bacharel em teologia, mas a partir do 2º ano, porque eu fiquei só 2 anos em Arco Verde. E aí, então, fui convidado para a Igreja Batista da Batalha em Jaboatão, Boa Vista, Grande Recife, e fiquei lá 2 anos. De lá, então, concluí o seminário. Estando lá, concluí o seminário, e aí recebi o convite de... Aliás, veja bem, eu achei até interessante, porque o pastor Evilásio disse que quando
foi parar em Jacobina, mas o destino dele era Serrolândia. Parece-me que o pastor Regis também, ele ia para um outro lugar, terminou indo para a PIB de Jacobina. Eu saí do Recife, certo, para ir aceitar um convite da Lapa, certo? Eu fui convidado para ir conhecer a Igreja Batista da Lapa e dar um sim ou um não. Mas, ao chegar em Salvador, na junta executiva, conversando com o pastor Antônio Nascimento, eu disse para ele que já tinha a resposta de Deus, que Lapa não era o lugar que Deus tinha para mim. Ele disse, já que você já tem essa convicção de que não vai para Lapa, tem uma igreja aqui no sertão aqui que está precisando de pastor, Jacobina. Vou ligar para lá agora. Se eles toparem, em vez da Lapa, você vai para Jacobina. Eu acho que ligaram para o irmão José Matos, acho que ele era o vice-presidente na época. Ele topou, e então, em vez da Lapa, eu fui para Jacobina. E sou muito subiu mais um pouquinho o sertão, né? Exato. E aí eu sou muito grato porque fui muito bem recebido, fui recebido com serenata, sei lá, o Elisa, que sabe bem disso, deve lembrar, mas eu fiquei na casa do irmão, o diácono José Matos, a irmã Exobeída, não é isso? Isso. Exobeída. E algo interessante, eles cederam para nós, eu e a minha esposa Benedita, o quarto deles, e nós ficamos no quarto deles durante nosso período de conferência aí em Jacobina. Sou muito grato a eles, não esqueço. As duas filhas, eu acho que eles tinham 2 filhas na época, certo? Foi uma conferência muito boa. Ficamos encantados com a igreja, eu creio que a igreja também gostou da nossa estadia aí, que resultou num convite, entendeu? Então, foi isso. E aí eu não poderia deixar de lembrar também, não sei se já posso adiantar, porque ao aceitar o convite e nos mudando para Jacobina, ficamos também hospedados na casa da irmã Loura. Ela cedeu sua casa, certo? A irmã de saudosa memória, a família Oliveira toda, nós prezamos muito. Aí ficamos uns dias porque a casa não estava pronta ainda, os nossos móveis ainda estavam em Recife, uma corretora lá, sei lá, ficou de trazer, demorou muito, ficamos quase um mês na casa da irmã Loura. Então, essa é a nossa história. Mas algo interessante é que o Elias, com mais alguns jovens, sempre iam lá fazer serenata, nos acordar. Entendeu? Então, eu estava nesse grupo. Na rodoviária, eu fui assim. Eu estava nesse grupo, pastor. Hein? Eu estava no grupo dessas serenatas. Você estava, né, Paulo? Eu ainda não estava, não, viu? Eu ainda não estava, não. Mas tinha uma turma boa que gostava de serenata e, entendeu? Nos alegrava muito. Foi algo realmente muito, muito emocionante, muito de Deus, muito frutífero. Aí eu vou devagar, devolvo a palavra para vocês e a gente prossegue, certo? Mas deu para entender essa parte aí, não deu? Da mudança. Claro. Entendeu? Tranquilo. Com a palavra, tranquilo. Eu gostaria que a Liniel começasse com a Liniel, que está com a palavra aí, desse um pouco o depoimento do pastorado do pastor Manuel Pedro para ele. Liniel, por favor. Rapaz, eu sou suspeito de falar de caminhada com pastores, né? Porque eu sempre andei, eu sempre tive vontade, eu sempre desejei sempre estar ao lado dos pastores da igreja, independente de qualquer ação que viesse a acontecer posteriormente. Mas
E eu ainda estava novo, né? O pastor Manuel Pedro começou a pastorear lá em 78. Em 83, o pastor, em uma de suas mensagens, fez 2 apelos, né? Primeiro apelo para quem queria aceitar Jesus, e o outro para quem queria ser batizado, né? E eu lá, com 1 ano de idade, levantei a mãozinha assim, né? E fui lá na frente, e graças a Deus, estou aí. O pastor Manuel Pedro me batizou, né? No dia 12 de junho de 1983, né? Então tem uma boa caminhada de igreja, de batismo, né? Então foi muito bom. E eu até lembrei a ele, né, lá no início, lá na palavra inicial lá, que quando nós começamos um trabalho missionário, evangelístico lá no Batata, né? Com algumas viagens que a gente fez, a gente pegava aquela Kombi amarela, o pastor dirigindo, e a gente ia lá para o Batata, né? Evangelizar. Depois a gente foi no tanque, esqueci o nome, Tanquinho não, Lembrei, Paulo, o nome de lá? Cantinho. Cantinho, né? A gente foi visitar o cantinho lá, que tinha um projeto de levar água para Laje do Batata. Eu ia dizer Lagoa, ó, por causa do meu antigo pastorado, né? Mas Lagoas na Kombi, viu? Nós somos a Lagoas também do 33 na Kombi, certo? Umburanas, naquela estrada de areia. Então essa parte aí eu não peguei, não. Então foi Paulo. A Kombi tinha ar-condicionado. Oi? Pois é. Verdade. Então foi um prazer, assim, foi muito gratificante, foi muito bom para mim. Eu aprendi muito com o pastor Manuel Pedro na nossa caminhada, nesses evangelismo, né? Nessa empreitada aí de correr atrás, vendo o empenho do pastor Manuel Pedro de solucionar o problema da água lá no Laje do Batata, aqueles projetos missionários. Logo quando a gente começou também a construção do novo templo, né? O pastor Manuel Pedro lá disse: ei, nós estamos precisando de ajudante, estamos precisando de gente para trabalhar aqui. A minha mãozinha estava lá, né? Então a gente teve esse momento agradável, né? Esse momento de estarmos caminhando junto, né? E às vezes quando eu passo na igreja, ou dou um testemunho na igreja onde eu sou pastor, onde eu pastoreei, eu disse: olha, se eu sou hoje pastor, não é porque eu fui apenas chamado, mas porque eu me comprometi com os pastores também. Então a caminhada com o pastor Manuel Pedro, para mim, foi um legado, foi algo assim bem prazeroso, bem gratificante. Aprendi muito, né? E tenho certeza que ele ainda pode nos ensinar bastante também. Então, Paulo, depoimento, se eu for falar aqui, eu vou passar o resto da entrevista só falando, né? Então vamos ouvir Paulo também, né? Diga aí, Paulo, o que foi que o pastor Manuel Pedro influenciou você, ajudou? Quando ele foi tocado para vir para Jacobina, o tempo, Zé Lola que sabe o tempo que é a memória viva da igreja, né? Mas ele acha que tem uns 3 anos sem pastor. O pastor Evilásio, o pastor Manuel Pedro, foi isso, né? Não foi o Isaías, não? Foi Isaías, não. Foi Isaías. Não, Isaías foi bem antes. Teve Isaías, Evilásio, aliás, depois de Evilásio, foi isso mesmo. Isso. Então é o seguinte, eu era presidente da mocidade, ainda tinha cabelo. Então, assim, nós levamos a igreja toda, nós fazíamos vigílias, mini-vigílias, orando para que Deus encaminhasse um obreiro. E a gente sentia que Deus já tinha escolhido, certo? Então, assim, a igreja toda, certo? Num quebrantamento para a vinda de um obreiro. Eu me recordo muito bem disso aí. Quando o pastor chegava, a gente já tinha a nossa série que a gente saía para fazer serenatas, certo? E tocava algumas poucas músicas, quando as pessoas abriam a porta, a gente saía. Isso 3 horas da manhã, 4 horas da manhã,
Então, assim, foi bastante abençoado. E uma das coisas assim, pastor, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. O senhor, até o que na minha, eu levei muito aprendizado com o senhor para a minha vida secular. Trabalhar em organização, uma das coisas que foi, assim, um salto quântico na igreja foi a formação do conselho administrativo da igreja. Exato. Certo? Eu sempre coloco assim, é muito melhor, eu depois fui ser gestor, quando você tem um grupo, digamos, você tem na sua diretoria 3 pessoas, de repente você está 12 pessoas, é muito melhor. Então, assim, o conselho da igreja, o conselho administrativo da igreja, eu tenho aconselhado alguns pastores que retornem, certo? E que façam as reuniões, porque tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, quem participa da construção se compromete com o resultado da construção da ideia. Você traz uma ideia. Quantas vezes vocês são líderes? Quantas vezes a gente leva uma ideia e quando joga na mesa, aquela ideia toma, mas teve uma planta lá, e ela toma um formato completamente diferente, é enriquecido com isso aí. Então, pastor, assim, marcou muito. Pastor foi o aconselhamento, que dava o aconselhamento de casais, quando eu e Ney estávamos noivos para nos casarmos, o pastor nos casou. Então, marcou muito, assim, a nossa vida. A irmã Benedita, então, assim, é um pastor, para mim, que é uma referência, sabe? É um ungido do Senhor, eu tenho orado pelo pastor, e assim, a gente vai logo aqui para, não sei se o pastor tem noção dos testemunhos que marcaram, que o Senhor marcou profundamente, certo? E nós vamos ver agora alguns testemunhos, mas antes do testemunho, tem uma pessoa que, quer ver se o senhor se recorda se foi sua ovelha. Essa pessoa, ele é pastor, hoje também, e ele é compositor e músico. E ele fez a música para essa série nossa, Cuidar e Acolher. Eu vou botar agora para nós assistirmos aqui. E depois nós vamos ouvi-lo também. Tempo é de sonhar. Quando o sol surgir, trazendo alvorecer, o tempo é de sonhar, de aprender a viver. E em cada abraço, amor, vamos expressar. E numa doce canção, a Cristo exaltar. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir. Porque o amor que nos faz em Cristo, os vendavais não vão resistir. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir. Porque no amor que nos faz em Cristo, os vendavais não vão resistir. E se a chuva cai, batendo a solidão, estende a mão amiga, em gesto de união. Nos olhos que brilham, a esperança reluz. Cuida e acolhe, sem te esquecer da cruz. Cuida, acolhe, enquanto é tempo
vendavais não vão resistir. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um em Cristo, os vendavais não vão resistir. No tempo que passa, vamos hoje lembrar de cuidar e acolher. É um jeito de amar. No rosto um sorriso, uma nova história. Vamos juntos ao céu, lá onde reina a glória. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um em Cristo, os vendavais não vão resistir. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor que nos faz um em Cristo, os vendavais não vão resistir. Em Cristo, os vendavais não vão resistir. Em Cristo, os vendavais não vão resistir. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! E aí? Esse foi o nosso irmão, nosso pastor. Lembra dele, pastor Manuel Pedro? Não lembro, o nome não lembro, não. Não. Começa com W. Eu vou dar só o início, Paulo, para ele. Começa com W. Com U? Com U, melhor dizendo, com U. Não consigo, não. Wilson. Wilson. É. Uhum. O Wilson. Dentro assim dessa cuidar e acolher, isso foi exatamente, nós jogamos no grupo essa atividade aí, quando nós criamos a série, né, Cuidar e Acolher, e exatamente toca muito com a gente. Eu acabei de receber aqui agora uma mensagem do pastor Ernesto pedindo oração, que está muito precisando de oração. Então, eu vou pedir aos pastores, ao pastor Eliniel, depois o pastor Manuel Pedro, para que interceda neste momento, junto a Deus, pedindo que visite o pastor Manuel Pedro, o pastor Ernesto. Então, vamos, Eliniel, depois o pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar a vida do teu servo, pastor Ernesto. Ó Deus, nesse momento de dificuldade, de luta que ele está passando, mas nós sabemos que ele é o teu servo, ele é teu filho, e o Senhor tem sustentado a sua vida até aqui, e nós acreditamos que o Senhor tem um milagre, tem uma bênção a derramar sobre a vida do teu servo, pastor Ernesto. Por isso, neste momento, nós intercedemos por ele, nós colocamos a sua vida diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, na unção do teu Espírito Santo, a intervenção do céu, Senhor, em favor do pastor Ernesto, ó Pai. Que neste momento, ó Deus, ele sinta a paz, a tranquilidade, a presença, o fluir do teu Espírito Santo na sua vida, fortalecendo o seu coração, fortalecendo a sua saúde, fortalecendo tudo aquilo que ele precisa ser restaurado
na sua vida neste momento. Nós também apresentamos a vida da sua esposa, dos seus filhos, netos, a toda a sua família, ó Pai. Que o Senhor esteja cobrindo com o teu sangue, com o sangue do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, a tua palavra nos diz: servireis então ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e afastará a doença do teu meio. Pai, nós tomamos esta palavra agora, Senhor, e em cima dela oramos pela saúde do teu servo, ó Deus, em qualquer área da sua vida, da sua família, que o Senhor ordene a bênção que não acrescenta dores, que o Senhor derrame o bálsamo de Gileade sobre ele, a sua casa e a sua família, porque ainda há bálsamo em Gileade, há médico em Gileade. E nós Amém. Temos a promessa, ó Pai, da tua bênção para a nossa casa. Temos a convicção de que Jesus levou as nossas enfermidades, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que o Senhor envie anjos, ó Pai, ó Deus, para prestarem a assistência que o teu servo precisa, o teu Espírito Santo, que ele receba uma unção especial agora, de acordo com a sua necessidade, em qualquer área da sua vida e da sua família, do seu ministério. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, Paulo, deixe-me... essa música, rapaz, é linda demais. Nós temos um versículo onde diz o seguinte sobre Jesus: ele acolhia as multidões, ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura, em qualquer área. Então, Jesus era um acolhedor, acolhia as multidões, aos necessitados. Então, esse tema é muito importante. E nós, os pastores, também precisamos de cuidado, não é isso? Cuidando de quem cuida. Então, vamos estar orando pelos pastores, certo? Porque todos nós precisamos da graça superabundante do Senhor na nossa vida. Obrigado. Vamos continuar. Eu costumo, pastor, assim, colocar da seguinte forma, assim: eu sou um membro de igreja, sou um alvo de Satanás, mas o pastor é um alvo muito maior de Satanás. Exatamente. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de colocar na igreja, eu me coloco o seguinte: é dever da igreja orar pelos pastores, pelas suas famílias. Eu devo ter aí uns 12 pastores que eu oro diariamente pela vida deles. Eu agradeço muito a você. Eu agradeço muito a você, porque vejo as mensagens todo dia. Estou orando por sua vida, sua família. Obrigado. Deus eu também recebo essa mensagem também. Então, assim, isso é o nosso dever, é o nosso papel. O pastor, como gestor, eu também vive isso aí, também tem grandes momentos de solidão. O poder, a gestão, não é nem o poder, a gestão leva muita solidão. Exatamente. Em qualquer área e na igreja também. E, Paulo, a palavra diz, veja bem, por isso que é importante orar pela saúde dos pastores, porque a Bíblia diz: fere-se o pastor e as ovelhas se espalharão. Tem um outro versículo que diz também: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, os nossos pastores têm que ter saúde, vigor, certo? Tem que ser homens de caráter para que possam realmente ser instrumentos de bênçãos na vida das ovelhas. Viu? Perfeito, pastor. E assim, eu tive a oportunidade, Deus tocou em meu coração e eu lembro-me, porque foi mais recentemente, eu fui no gabinete dos nossos 2 últimos pastores, exatamente ali, assim, sabe como é que eles estavam, se eles estavam precisando de alguma coisa. Eu tinha muito pouca coisa a oferecer, mas eu fui oferecer o meu ombro, fui oferecer
a minha solidariedade, sabe? Então, assim, é dever nosso orarmos pelos pastores. E, assim, nós, dando continuidade ali, tem muito testemunho a respeito da sua gestão. Nós vamos ver o vídeo com alguns testemunhos. Paz, boa noite. Obrigada, Paulo, por essa belíssima oportunidade de compartilhar esse momento tão especial na vida do nosso querido e amado pastor Manuel Pedro. Eu, particularmente, sou muito grata a Deus por ele fazer parte da minha vida. Fui discipulada pelo pastor Manuel Pedro, fui batizada por ele e fui casada por ele, mas eu louvo a Deus por aquele período tão especial, quando na minha juventude eu pude fazer parte do seu ministério na primeira igreja durante 8 anos. Pastor Manuel Pedro chegando aqui bem jovem, Jacobina, com seus 30 anos. A nossa querida Bené, um pouco mais jovem. E Merinha e Jeane, suas 2 filhas, também fizeram parte desse momento. Vindo depois a jacobinense Josi, né, completando a família real. Então eu agradeço a Deus, pastor Manuel Pedro, pela sua vida e por todas as bênçãos que Deus me concedeu através do seu ministério. E o privilégio de eu ter participado daquele momento tão especial na minha formação, da fé, do meu caráter, da minha firmeza em Cristo, na rocha, quando eu participei daquele tempo tão especial na primeira igreja. Então, que Deus continue abençoando o seu ministério, lhe fortalecendo. Hoje, o senhor com 77 anos, um homem honrado, por onde o senhor passa, o senhor deixa o seu legado de honra, de honradez. E eu louvo a Deus, porque eu continuo sendo abençoada pela sua vida e pela sua família. Então, que o senhor receba nessa noite o meu grande abraço e a minha gratidão a Deus, porque o Senhor tem abençoado ricamente a sua vida e eu faço parte dessa bênção. Que o Senhor receba o meu forte abraço e da minha família. Graça e paz, povo lindo de Deus, amados, distante, mas sempre no meu coração. E Conexão com Cristo veio trazer a graça de nos unir. E nós queremos dizer algo sobre um gigante de Deus, pastor Manuel Pedro de Souza, né? Um homem que me levou a Cristo, e um homem cheio de reputação, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que vivia e vive a perseverança, né? E o comprometimento de viver para o reino de Deus e abençoando vidas, como assim me abençoou. Eu tenho ele como um grande gigante, né? Falar do pastor Manuel Pedro é alavancar cada vez mais a buscar em ter uma vida de santidade. E nós só temos a agradecer por tudo que ele me instruiu, me ensinou, me conduziu. E eu levo sempre comigo, né, o texto que um dia ele me apresentou, né? Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunho do Evangelho da graça de Deus. E Amém. Assim, né, eu tive esse privilégio, né, de ter esse homem na minha vida como exemplo, né, de uma vida cristã. Que Deus abençoe, meu querido. Que Amém. Deus continue derramando graça e te fortalecendo e cada vez mais nos inspire a viver esta vida com Jesus, os princípios e as verdades da palavra de Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Agora, para fazer uma homenagem ao pastor Manuel Pedro de Souza, foi o meu pastor na primeira igreja batista de Jacobina,
na década de 1980. Eu me converti naquela ocasião. No dia 7 de setembro de 1980, eu fui batizado pelo pastor Manuel Pedro de Souza. Quantas lembranças eu tenho guardadas no meu coração. Pastor Manuel Pedro de Souza representa muito para a minha vida, para a vida de muita gente. Eu queria dizer que o pastor Manuel Pedro, ele representa pelo que ele é, como pessoa, como servo de Deus, como cidadão, um homem humilde, um homem simples, competente e de autoridade na palavra do Senhor. E que muito fez e continua fazendo pelo reino de Deus. Tenho tantas lembranças. Tenho lembrança daquelas conferências que foram realizadas em Jacobina, a ida de Nicolete, o cantor paulista, também com a instrumentalidade de Paulo Barbosa, o coral sinfônico do Seminário Batista do Norte, através do Fred Spen na direção. O pastor Manuel Pedro trouxe grandes contribuições, grandes conferências. Eu me lembro de uma delas em que ele levou um pregador, não recordo o nome, mas ele vai recordar, e ele ensinou um corinho para toda a igreja. Eu acredito que todo mundo se lembra e aprendeu, porque eu aprendi uma canção lindíssima. Muitos acham que é suficiente ter ouro e prata e uma boa posição, mas eu sou feliz e tenho mais prazer em cuidar da minha salvação. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres eu estou e ao céu eu vou, é isto que me faz cantar. Quero deixar aqui registrado um cordial abraço ao pastor Manuel Pedro de Souza e a sua esposa, a nossa irmã Benedita, e digo até breve. Pastor Manuel Pedro, é uma grande alegria e satisfação tê-lo em nosso podcast. E eu gostaria de falar um pouco a respeito do que foi o seu ministério na Igreja Batista Jacobina, hoje Primeira Igreja Batista Jacobina, nos idos dos anos 70, final dos anos 70 e 80, início dos anos 80. O senhor foi um grande pastor e eu tenho uma gratidão profunda pela sua pessoa. O senhor chegou em Jacobina, eu era apenas um adolescente de 14 anos, pouco tempo depois perdi meu pai e o senhor foi um pai para mim e me ensinou muita coisa. O que eu sei hoje, o que eu sou como pastor, como cidadão, como crente em Cristo, grande parte foi aprendido no seu ministério, nas suas mensagens e também no seu discipulado. Foi contigo que eu aprendi como dirigir uma assembleia, como conduzir uma assembleia, o que são regras parlamentares, e o senhor foi a primeira pessoa a olhar para mim, acreditar em mim e dizer que eu seria um pastor futuramente. Gostaria muito que o senhor falasse um pouco a respeito da sua passagem aqui em Jacobina, notadamente que o senhor falasse um pouco a respeito dos grandes projetos que o senhor idealizou e realizou aqui em Jacobina, notadamente o projeto Água Potável para Lajes do Batata, onde nós adquirimos aquela propriedade, o cantinho, que hoje está sendo desenvolvido ali um projeto, e também o projeto da Escola Batista, que foi uma escola de excelência, roça comunitária, enfim, tantos projetos. Mas o que mais marcou o seu ministério aqui, na minha opinião, foi o seu compromisso com a palavra de Deus, e também o senhor é um grande ganhador de almas. E eu sou muito feliz em ter sido sua ovelha. Deus abençoe a sua vida. Amém. Aí, pastor, o senhor agora com uma resposta aí para dar aos irmãos Zé Lula. Mas realmente é muito forte isso aí, não é? Oh, glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória ao Senhor, e tudo devemos realmente à graça de Deus sobre a nossa vida, e a uma igreja realmente dinâmica, uma juventude muito comprometida,
uma juventude e adolescentes também comprometidos, que abraçaram, certo? Vivendo em harmonia também com os adultos, creio que não tínhamos conflitos, certo? Era uma convivência muito boa, realmente de família de Deus, o que é muito importante, certo? Mais importante do que estruturas, bens materiais, tipo de vida, estilo de vida de uma igreja, certo? A unidade entre os membros, pastores, e, finalmente, a PIB de Jacobina foi muito mais pastora para mim do que eu pastor para a igreja. Cheguei muito jovem e encontrei um grupo de jovens também. Por que não lembrar, além desses irmãos que já falaram, Reinalice, começou com Reinalice, que continua sendo ovelha, sempre vem aqui. Inclusive, Paulo, ela, quando vem, não deixa eu pagar o peixe, nem pagar a pizza. Eu só tenho essa reclamação a respeito de Reina, viu? Tá certo. Não deixa eu pagar nada. E o nosso querido missionário, pastor Valdemir, que bênção de Deus, entendeu? Vez por outra. Não é com muita frequência, mas quando acontece um contato, eu, às vezes, também o vejo, entendeu? Alguma comunicação na internet. O pastor Wilson, que eu não lembrei bem, certo? Mas ele mencionou alguns fatos que realmente foram marcantes. E, então, eu lamento a mente não estar muito assim... A fisionomia, tudo bem, mas o nome, não. E eu louvo a Deus porque é um servo do Senhor, um ministro chamado, vocacionado por Deus, certo? O Zé Lula mencionou um fato, eu sou grato a Deus, certo? Inclusive, quando se deu a morte do pai do Zé Lula, eu estava presente, e ele faleceu nos meus braços, certo? Foi um momento assim muito marcante na minha vida, certo? Mas eu sou grato a Deus porque presenciei aquele momento na vida da família, certo? Que foi muito assim, emotivo. E para um pastor não há nada melhor do que estar presente na vida da ovelha na hora da dor, certo? Especialmente numa partida, certo? Para o outro lado. Enfim, eu não poderia deixar de mencionar aqui a grande participação no meu período aí, no meu ministério em Jacobina, do Joca e Reina, entendeu? Paulo, foram muito ligados, não é? Por serem os jovens mais idosos, eu acho que sim. Na época, estavam muito ligados. Mais maduro. Eu lembro de um fato numa assembleia em que eles acharam, especialmente Paulo e Joca, que alguém iria sair lá da nave para me pegar, e eles se colocaram no meio e disseram, não venha, não. Isso numa assembleia, né, Paulo? Não venha. E, ao terminar a assembleia, eles se prontificaram a me levar em casa. Eu dispensei a ajuda, né? A prestação de serviço de segurança. Mas, enfim, tudo que passamos, como diz a Bíblia, todas as coisas contribuem para os que amam a Deus. Tivemos nossos momentos difíceis, certo? Nossas lutas, muitas batalhas, mas todos nós erramos. O importante é que havia amor, e esse amor ainda continua no coração de alguns, mas eu me sentia muito amado, protegido, abençoado, entendeu? A igreja cuidou muito bem de mim e da minha família, e foi realmente um período de crescimento, alguns fatos interessantes. O início da construção, que já foi mencionado, o pastor Leniel mencionou,
quando eu saí de Jacobina para ir a Recife, providenciar uma planta lá com a comissão predial, a disponibilidade da predial também emprestar dinheiro para aquela obra. Não me lembro se foi necessário ou não, mas a igreja abraçou, certo? As frentes missionárias, alguns irmãos, como Umbelino, diácono, Arnaud, eu não poderia mencionar, porque teria que mencionar muita gente, não é? Muita gente teria que mencionar. Eu acho que o tempo não permite, mas eu tinha presente na minha vida, nunca fiquei solitário, sozinho, que é normal, às vezes os pastores se sentirem muito solitários, a família do pastor às vezes muito ignorada, mas isso, graças a Deus, não aconteceu na primeira igreja de Jacobina. Eu quero aproveitar o momento, inclusive, para pedir perdão à igreja, na pessoa de vocês aí, Paulo e pastor Eleniel, certo? Pedir perdão à igreja porque cometi muitos erros. Eu estava começando o ministério, certo? E sempre fui compreendido pela igreja, nunca fui ridicularizado, sempre respeitado, certo? E algumas coisas que aconteciam, especialmente nas assembleias, isso foi bom para que amadureçamos, porque nenhum chamado por Deus, nenhum vocacionado por Deus vive o tempo todo num oásis, em um mar de rosas, tem os desertos, todos nós precisamos de passar por desertos. A Bíblia diz lá em Oséias 2,14 que Deus nos leva ao deserto para falar o nosso coração. Então, ao deserto tem um processo, certo, para que se chegue à promessa e o propósito de Deus, nós temos que passar por tempestades, por vales, entendeu? Para que a nossa fé seja fortalecida. Porque a fé nos é dada para enfrentar as dificuldades também, os obstáculos. Não é só para receber bênção. Entendeu, amados? Então, eu sou grato a Deus pela a juventude, certo, que esteve conosco ali. Poderia mencionar vários nomes aqui, mas vou evitar para não cometer nenhum erro. Ok? Pode continuar. Muito bem, pastor. O senhor já, alguns pontos que a gente tinha colocado aqui, o senhor já enriqueceu aí. Eu já adiantei, foi para... Não, foi ótimo. Foi ótimo, porque isso prova uma sintonia, sabe? Uma sintonia perfeita nas nossas lembranças, na lembrança do pastor, né? E assim, eu gostaria, aí eu vou fazer, são 3 perguntas numa só. Que ensinamentos a primeira igreja de Jacobina levou para a sua experiência ministerial posteriores? E também o seguinte, quais valores permanece na sua visão com a essência da identidade da primeira igreja batista de Jacobina? E o que a igreja de hoje pode resgatar dos tempos passados? Esse aqui eu quero comentar um pouco. Que a igreja de hoje pode resgatar de tempos passados, né? Eu tenho conversado com alguns pastores, amigos meus, e em outros podcasts, e até tive a oportunidade de conversar com o presidente em exercício da igreja, nós estamos sem pastor, e eu falando assim da importância, e eu aconselho, assim, se eu puder aconselhar, todos os pastores, quando está assumindo um ministério, uma igreja já existente, que já tem algum tempo, claro, a igreja já é existente, né? É assim que tem algum tempo, que veja a sua história, resgate a sua história, sabe? Às vezes se cria narrativas que não são verdadeiras, sabe? Nós amamos a primeira igreja jacobina, amamos todos os pastores que passaram, por exemplo, certo? E como o pastor mesmo acabou de falar, lidar com gerações não é um processo fácil. O pastor respondeu o que eu iria falar também no instante. Como lidou com jovens adultos, declarando o pastor, acabou de explicar isso aí.
Então, é importante saber a história da igreja. Nós procuramos todos os pastores que estão vivos, somente um nós não conseguimos localizar, a agenda estava complicada, e o outro foi recente, eles tinham uma oportunidade futura e ia lá falar. Mas, assim, esse resgatar dos tempos passados da igreja, pastor, e que ensinamento o senhor levou para a sua experiência ministerial pós-igreja e quais os valores permanecem na sua visão com a essência da identidade da primeira igreja batista de Jacobina? E depois eu falo sobre outra. Veja bem, eu usei fiz uma colocação no início de que a PIB de Jacobina foi uma espécie de laboratório, porque recebeu um pastor que, embora já tivesse pastoreado uma igreja por um ano em Teresina, 2 anos em Arco Verde e 2 anos em uma igreja muito abençoada, Igreja Batista da Batalha, que, por sinal, Paulo, o pastor que me sucedeu na Igreja Batista da Batalha continua lá, praticamente 50 anos, o pastor é o mesmo. Imagine isso, entendeu? E quando eu cheguei em Salvador, indo para Jacobina, o pastor Nascimento me disse: olha, pastor em Jacobina não demora, o máximo é 4 anos. É uma igreja complicada, assim, difícil para pastor, viu? Eu ri, não é? E, graças a Deus, não encontrei, não vi essa dificuldade, esse problema, entendeu? Acho que o problema, às vezes, é nosso, não é? É nosso. Eu acho que a minha saída da primeira igreja batista de Jacobina foi mais um problema meu, não foi da igreja. Porque o pastor, embora tenha problemas, mas é para resolver problema, e não para criar problema nem fugir de problema. É para receber graça de Deus para resolver o problema. E muitas vezes a gente não entende que a falta de oração que eu digo, oração de intercessória, oração que é diferente da oração da pressa, da fome e do sono. É oração com jejum, quebrantamento. Isso resolve o problema, porque é Deus que resolve os problemas. Mas quando a gente foge, quando a gente não encara a coisa mais no aspecto espiritual e leva muito para o lado humano, de relacionamentos, essa coisa toda, se deixa ser tocado nas emoções, entendeu? E aí vem a fragilidade, e aí você termina até fugindo do propósito de Deus, saindo da vontade de Deus. É certo que Deus não deixa de te abençoar, Deus não te abandona, Deus te recupera. Eu cheguei à conclusão de que essa questão de sair de igreja, mudar de igreja, muitas vezes é uma questão do homem mesmo. Não é determinação de Deus. Às vezes é porque se criou uma situação, nós, os humanos, criamos, em que não há condições mais de continuar. E Deus, então, abençoa. É aquela ação permissiva de Deus. Tem a ação diretiva, determinativa e permissiva, certo? Então, o fato de ter pastoreado já 7 igrejas, me parece, ou 8, eu entendi que, em alguns casos, na maioria dos casos, cometi erros. Eu entendo isso, assumo isso, entendeu? E que determinadas situações poderiam ser superadas. Nós tivemos um problema em Jacobina que resultou desculpe eu tocar nesse assunto, resultou na origem de Filadélfia, que, como aconteceu algumas coisas erradas. É certo que Deus usou, não é? Às vezes Deus usa as nossas fraquezas para uma colheita, para algo bom.
E, sem nenhuma dúvida, o surgimento da Filadélfia foi uma coisa boa para a Jacobina. Que na época a gente não entendeu, mas logo, logo a gente veio a entender. Por exemplo, quando o pastor Edivaldo saiu, eu já não estava mais na Filadélfia, era o pastor Geraldo, Edivaldo saiu, rompeu e organizou a igreja missionária. Na época eu dizia, aquilo não foi de Deus, essa igreja não vai para frente. Mas um dia eu fui convidado para pregar lá, certo? E aí eu pedi perdão à igreja. Eu só quero pedir perdão a vocês, porque quando abriu aqui, eu pensava que não era de Deus, mas eu errei. E hoje percebo, reconheço que Deus está nesse negócio e que abençoou a igreja aqui. Eu acho que não sei se o pastor Arivaldo, quando eu fui e disse isso, eu acho que ele já tinha partido para a glória, já tinha falecido. Entendeu, Paulo? Então, o que eu tenho a dizer é que a primeira igreja batista jacobina me ensinou muita coisa. Me ensinou a lidar melhor com relacionamentos, pessoas antigas e pessoas jovens, pessoas com problemas, porque nós tínhamos irmãos com problemas, eu também criei problemas. Inclusive, um dos problemas que eu criei foi eu acho que sim, foi uma série de estudos que nós fizemos na escola dominical sobre maçonaria. O fato de ter na igreja alguns maçons, acho que não foi uma coisa muito legal. Eu não faria mais isso. Trataria a coisa de maneira diferente. Entendeu, Paulo? E pastor Leniel. Não sei se respondi a sua pergunta. Você foi Paulo, na fala do pastor Manuel Pedro aí, ele falou algo interessante e importante que nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Às vezes nós, pastores, no modo geral, né? Não de modo específico, mas de modo geral, às vezes temos essa dificuldade que o pastor Manuel Pedro falou de reconhecer os erros na caminhada do pastorado. Ninguém acerta tudo. Lógico que a gente vai errar algumas coisas, mas quando a gente reconhece que errou e não se posiciona nesse sentido de tentar resolver o problema ou reconhecer e pedir perdão pelo erro cometido, há um fragmento, há uma ruptura entre pastores e igrejas. Por quê? Uma ferida não tratada, sem querer, o pastor que vai assumir aquela igreja, ele já traz uma carga que nem ele sabe, que nem ele participou, mas porque não foi tratado lá no passado, não foi resolvido lá atrás, acaba acarretando algumas coisas. Então, eu tenho entendido isso, justamente nessas questões de pedir perdão, de reconhecer erros, justamente olhando as trajetórias de pastores que passaram pela nossa igreja, pela nossa trajetória como membros de igreja, e hoje, como pastor, eu entendo que essa posição que o pastor colocou aí, ela é importante para nós, e isso aí fecha muitas brechas, sara muitas feridas, cicatriza muito mais rápido as feridas. Então, a liberação do perdão e reconhecer o erro e pedir perdão tem a possibilidade de ter muitos ministérios, muitos pastorados restaurados, e pegando essa linha de pensamento, de raciocínio do pastor Manuel Pedro, eu tenho tentado caminhar nessa direção de reconhecer algumas coisas, algumas falhas cometidas no meu ministério. E com isso a gente vai gerando algo bem importante para a nossa caminhada como pastor. Muito bem, é isso mesmo. Paulo, inclusive, mencionou a experiência da Igreja Central aqui, pastor Jadson, e outras igrejas aqui em Feira também já passaram por isso. Entendeu? É muito importante mesmo esse momento de reconciliação. Eu não sei se já fizeram uma ceia juntos, duas igrejas que, às vezes, uma igreja às vezes se separa, é preciso chegar um tempo em que possam se unir, celebrar uma ceia, fazer um culto assim de arrependimento, não é? de restauração de relacionamentos, etc.
Eu acho que deve ter acontecido isso, o relacionamento, creio que entre Filadélfia e Primeira Igreja é muito bom, o pastor Geraldo ajudou muito nisso, a gente tem que realmente reconhecer e ser grato a Deus, certo? E é verdade, isso aí eu me recordo-me que, na época, foi até eu que indiquei, quando a igreja ficou sem um pastor, não foi o senhor Nogoroto, depois ali assim, acho que foi aquele Barbosa, não esqueci o nome, ali assim, e eu sugeri à diretoria o nome do pastor Geraldo para ser o pastor interino da igreja. E já nessa visão, porque ele estava na Filadélfia e interino lá. E hoje nós temos uma convivência harmoniosa muito com a Filadélfia. Às quartas-feiras eu estou lá assistindo o seminário com o pastor Wellington, ali assim. Então, assim, colocou aí... Depois do pastor Geraldo, eu também me recordo que o pastor Márcio muitas vezes foi lá ministrar ceia, entendeu? Então, isso aí ajudou muito a renovar os laços, né? E como igreja, como corpo de Cristo e os laços ministeriais também. E assim, são coisas que o pastor deixou claro que a gente não entende na hora, mas faz parte do plano de Deus. Hoje nós temos 3 igrejas que trabalham, certo? Que representam o nome do Senhor e que tem crescido o evangelho ali, assim. Então, isso é um fato. Lineu, nós estamos caminhando para o término aí, você tem alguns pontos a ser colocado. Certo. Bem rápido, pastor. Mas foi bem dinâmico, né? Essa interação, esse bate-papo aí. As horas passam que a gente nem percebe. Mas como o papo é bom, como a entrevista é boa, quando tudo está caminhando bem, a gente vai até tarde da noite, mas foi muito bom. Desculpem. Pastor, como o senhor percebia o papel da Igreja Batista em Jacobina na sociedade? Como a igreja se envolveu na sociedade? O pastor Zé Lola citou alguns exemplos aí, né? A escola comunitária. Eu não quero responder, eu só estou citando alguns exemplos, né? O envolvimento da igreja na sociedade, os projetos desenvolvidos e aqueles que o Senhor sonhou, que mas não deu tempo de desenvolver, mas era parte do seu sonho, dos seus projetos realizar em Jacobina. E qual era o envolvimento da juventude e das famílias na atividade da igreja? Eu gostaria que o senhor desse um apanhado aí nessas 3 perguntas. Foi um período muito bom, inclusive havia um reconhecimento da cidade. Eu me lembro de um fato que um prefeito da cidade, esqueci o nome dele agora, Paulo, que era irmão do Manuel, me parece. Carlito, não é? Carlito, certa ocasião, foi à igreja e lá pediu a palavra. Uma amizade. Foi a igreja pediu a palavra para agradecer pelo envolvimento, a participação da igreja no que diz respeito à comunidade, atendimento das necessidades. Nós tínhamos realmente aquela escola com a visão mundial que atendia muitas crianças, acho mais de 300 crianças, isso durou 7 anos. A questão da verba para aquele projeto de Laje do Batata, que conseguimos com os americanos, na época, $112 mil, e sobrou verba que deu para colocar água em Barra do Pujuca, lá na linha verde, sobrou verba que deu para colocar água lá também. E foi a igreja que nos ajudou foi a Igreja da Graça, em Salvador, através do SECOM, que era um centro de... Clériston Andrade. Exato, com Clériston Andrade. Não existe hoje ainda. Ainda existe, não é, Paulo? Existe. Ligado à Igreja De maneira que era todo mundo envolvido, não havia separação, todo mundo estava colado na obra, nessas saídas para cidades vizinhas,
a abertura de trabalhos. Aquele trabalho lá do Batata foi algo sensacional, fantástico, entendeu? Até hoje temos uma pastora lá que é uma bênção. Aquela pastora é Luísa, não é? Luísa ou Luzia? Luzia. Eu evangelizei, ela visitando as casas, evangelizei a irmã Luísa e citei um versículo bíblico. E à noite ela sonhou vendo o versículo bíblico nos céus, assim, numa faixa. Aí foi o suficiente para ela se converter. Foi assim a conversão daquela amada que hoje é pastora. Entendeu? E a prestação de serviço social do pessoal de Salvador, que trazia toneladas de alimento para distribuir naquela região toda, a organização da associação que nós fizemos, promovemos ali, entendeu? Que ainda hoje continua lá. Então, foi alguma coisa, não foi muito, porque a gente nunca faz o suficiente. Mas eu me lembro... a gente consegue fazer alguma coisa. Sim, eu me lembro das roças comunitárias, que foi nessa época, né? Que a gente fazia os plantios, depois fazia a divisão entre as famílias do projeto da escola, e o que sobrava replantava, ou então distribuía para as famílias necessitadas. Exatamente, um trabalho muito bom, foi bom o trabalho, entendeu? E a construção, né, que nos empolgou muito, e, finalmente, algumas frentes missionárias que organizamos, entendeu? Então, só temos a agradecer a Deus por aquele tempo, e Deus tem muito mais, tem muito mais. Há um texto na Bíblia que o exército de Judá convidou um exército, o exército de Israel, para ajudar o exército de Judá numa batalha. E o rei ofereceu a Israel 1.000 toneladas, não sei, 10.000 toneladas de prata. E aí Deus manda um profeta dizer para o rei Amazias, que era o rei de Judá: por que você fez isso? Contratar um exército para uma batalha. Eu não dei ordem. E aí o rei disse para o profeta: e o que farei das 10 toneladas de prata que demos para o rei? E agora, vamos perder? Aí o profeta disse para ele: Deus tem muito mais para te dar do que isso que você pagou. Então, Deus tem muito mais a fazer, e não somos nós, é Ele, é a graça de Deus em nós, é o Espírito de Deus que opera em nós o querer efetuar, e Ele há de completar a obra que começou. Então, é só confiar, esperar no Senhor. O senhor falou aí em completar a missão, de continuar o legado chamado ministerial. Hoje, nós, pastores mais novos, eu tenho apenas, vou fazer 15 anos de pastorado, e para aqueles também que vão iniciar, estão pensando em entrar na vida ministerial, quais são os seus conselhos para esses pastores que são novos, que já estão no ministério, no meu caso, e para aqueles que futuramente virão para o ministério, que vão ouvir essa entrevista? O senhor poderia dar uns conselhos sábios pela sua caminhada de ministério, pelos seus anos de vida, pelos seus anos de ministério, pelas suas experiências ministeriais nas igrejas, e qual é a relevância para o novo pastor e para o pastor novo, né, em relação à sua autoridade e humildade no serviço da igreja? Me faça aí um equilíbrio entre o pastor exercer a autoridade, mas com humildade, e não perder a humildade sendo extremamente autoritário. Eu gostaria que o senhor nos desse esses conselhos e nos desse algo assim bem diretivo nessas duas questões, entre autoridade e humildade. Ok, eu quero fazer uma distinção entre autoridade e poder. Depois, questão da humildade. Poder a gente conquista, a autoridade a gente recebe.
A autoridade é muito mais importante do que o poder, porque o poder às vezes corrompe, certo? E a autoridade nós a recebemos através da obediência e submissão, certo? É uma dádiva de Deus. Precisamos muito mais de autoridade espiritual do que de poder. Porque o poder, às vezes, envaidece. Já que você consegue, conquista o poder, você pode achar que é bom, certo? Já o submisso, ele é por natureza humilde e está dentro do padrão que é Jesus, porque a Bíblia diz que ele se humilhou, tomando a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, embora sendo Deus, mas ele se despiu da sua divindade e atuou como homem, cheio do Espírito Santo, certo? De modo que nós podemos seguir o exemplo de Jesus e podemos fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez, certo? Porque ele só teve 3 anos e pouco. Nós podemos ter 70 anos, podemos ter muitos anos, certo? Mas é incomparável. Mas alguém que Deus chama precisa realmente se revestir de humildade, porque o pastor, embora eu costumo dizer que nós somos servos de Cristo a serviço da igreja, certo? E isso aí eu faço uma certa distinção. Dizemos às vezes que somos servos da igreja. Na verdade, nós somos servos de Cristo, a serviço da igreja. E quem é servo não tem dificuldade em se humilhar, não tem dificuldade em se submeter. Então, há níveis de autoridade na igreja. Há uma hierarquia, a gente não pode ignorar isso, espiritual. Mas é preciso muito cuidado, porque o fato de ter uma vocação, um chamado, uma unção, isso não nos torna melhor do que os outros, certo? Todos os ministérios, diácono, evangelista, pastor, mestre, para os que admitem apóstolo, bispo, nós somos iguais. Agora, existe um nível diferente de unção, certo? De responsabilidade. Existem níveis diferentes, a gente não pode ignorar isso. Então, para quem está começando, a melhor coisa é continuar entendendo que precisa de ajuda, precisa de ser mentoreado, precisa ouvir e precisa realmente entender que Deus colocou na igreja dons ministeriais diferentes. E então é preciso haver, como Paulo falou aí com o Regis, eu estava vendo, pastor Regis, a questão do colegiado. E também a questão realmente de uma liderança que os líderes sejam discípulos, estejam sempre aprendendo, certo? E procurem melhorar na questão de relacionamentos, porque relacionamento é o principal para o bom funcionamento de uma igreja. Paulo, inclusive, diz que, lá no capítulo 12, ele falando sobre honra, que Deus colocou na igreja, não é? Cada um na sua posição, e dando mais honra ao que menos tem. Então, essa é uma questão também muito importante. Então, hoje, o que pesa muito, o que dificulta muito, é a falta de habilidade de relacionamento. A gente precisa trabalhar muito isso, questão de temperamentos, certo? Porque se a liderança não estiver ajustada, isso afeta a igreja. A igreja não anda se a liderança não estiver bem. É fundamental que a liderança esteja coesa, certo? Para que o Espírito opere na vida da igreja. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Sim. Uma última pergunta, Paulo. Me permita, por causa do adiantado da hora, mas, pastor Manuel Pedro, qual foi a lição mais dura e mais bela que o senhor teve
durante o seu ministério na PIB de Jacobina e também na sua vida ministerial pelas suas passagens pelas igrejas que o senhor pastoreou. Então, qual foi a lição mais bela e a mais dura que o senhor vivenciou nesse período aí? Tanto a melhor, a mais bela, como a pior, não foi apenas uma, são muitas. Porque à medida que a gente comete erros, a gente sempre sofre. Eu tenho um problema, que se eu pregar uma mensagem e sentir que machuquei, magoei alguém ou disse alguma coisa que não deveria ter dito, quando eu chego em casa não me sinto bem, certo? Mas eu dou graças a Deus porque realmente, veja bem, eu já tive algumas decepções com pastores que eu consagrei, que eu levantei no próprio ministério, entendeu? Assim, algumas decepções nessa área, entendeu? E bênção são tantas, entendeu? Porque a gente tem experiências e, às vezes, uma coisa que mexe muito conosco contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não tenho nada a reclamar, eu só tenho a agradecer. É certo que me preocupo muito com a família, porque a família pastoral, se não houver uma certa vigilância e cuidado, a própria igreja termina afetando a vida da família do pastor, e a gente vê muitos filhos de pastores que até a gente imagina que poderiam seguir o ministério, no entanto, não estão nem firmes na fé. Eu dou graças a Deus que a minha família permanece firme até hoje. Dou graças a Deus, minhas netas, filhas, 2 genros que são bênção, apenas um, por sinal, e lamentavelmente jacobinense, que casou com a minha filha também jacobinense, o casamento não deu certo. Tem uma neta desse relacionamento, mas tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E gratidão a Deus por aqueles que somaram, aqueles que deram as mãos. E em Jacobina tem realmente um grupo expressivo, certo, que realmente ainda continua nos considerando, amando, sempre presentes, entendeu? De uma maneira ou de outra. Então, isso nos deixa gratificados. Entendeu, Daniel? Ok. Valeu. Muito bom. Paulo. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meu. Deus continue abençoando vocês nesse projeto, certo? E eu creio que Deus tem abençoado vidas. Amém. Entendeu? Através desse ministério aí, que é Deus quem levanta e dá condições a vocês para continuarem. Amém. Amém? Antes de nós passarmos para o encerramento aí, nós gostaríamos de fazer um pedido às pessoas que estão nos acompanhando, que dê o seu joinha, se não for inscrito no canal, se inscreva. E outra coisa muito bom, porque o YouTube é uma inteligência artificial. Faça os seus comentários. Quando você faz um comentário, o YouTube percebe que você gostou e ele manda, inclusive, para você mais vídeos nessa área, na área que você fez o comentário. Então, faça o seu comentário, diga a cidade de onde você está falando e manda a sua mensagem neste canal. Pastor Manuel Pedro, nossa gratidão por compartilhar a sua história de fé, de sabedoria, de garra, de determinação. E, acima de tudo, pastor, de humildade. Eu recordo-me que nós fomos fazer uma surpresa ao senhor, a convite, a arrumação da irmã Benedita, e foi eu, Neide, Joca e Reina. Nós fomos 70 anos, certo? E nós chegamos sem o senhor saber. O senhor estava de costa, sendo homenageado, nós ficamos lá atrás. Aí, quando pediu para ficar de pé, o senhor não aguentou. Todos nós choramos muito. Foi. E o senhor falou algo, disse, olha, eu quero dizer aqui que antes de eu morrer,
Eu quero pregar na primeira igreja batista de Jacobina e pedir perdão. É a segunda vez que o senhor está fazendo isso aí. E assim, pastor, eu não faço parte da diretoria da igreja, mas eu sou igreja. O pastor é igreja. O pastor Liniel é igreja. Então, assim, como igreja, primeira igreja batista de Jacobina, eu quero lhe pedir perdão pela igreja. Perdão por momentos de grandes desafios. E que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a irmã Benedita. E também vai um pedido, eu quero que o pastor coloque lá no seu caderninho, os pastores que estão aqui, a oração pelas minhas filhas, Ingrid, Paulo e Ludmila, e pela vida de Neide. Que haja um avivamento, certo? E que retome isso aí. Mas fica aqui o meu pedido de perdão em nome da igreja, a primeira igreja batista de Jacobina. Estou falando em nome da igreja porque eu sou igreja, certo? Como os outros membros são igreja, pedir o perdão ao pastor. Nós, amém, antes de passarmos para as considerações finais, nós vamos colocar um vídeo aqui, um convite do pastor Gelson Ramos, e logo após o pastor tem... Só um minutinho. Logo após o pastor tem as considerações finais e a bênção apostólica. Lilian, você ia falando, né, Lilian? Você colocar aí a chamada do pastor Gelson, também quero agradecer, né, a Deus, agradecer a Paulo pelo convite, pelo canal Conexão com Cristo, para participar desse momento tão agradável, né, de bate-papo com o meu pastor, né? Não existe ex-pastor, existe pastor, né? Então, o meu pastor Manuel Pedro, né, que me batizou, que me ajudou na caminhada e me deu a possibilidade de ajudar a igreja. E hoje, se sou pastor, né, eu tenho falado isso onde eu tenho passado, é justamente pela oportunidade que o Senhor me deu de caminhar com homens de Deus, caminhar com pastores que realmente poderiam nos ensinar e nos ensinaram na caminhada. Também quero, em meu nome, em nome da minha esposa, né, Gisélia, agradecer, né, por estarmos juntos neste momento, e também se feri o pastor lá na minha adolescência, na minha juventude, né, quero já aproveitar e pedir perdão também, e que a gente possa ter outros momentos como esse, né, de bate-papo, de estarmos juntos à mesa, não apenas à distância, mas também bem próximo, né, para a gente compartilharmos juntos. Obrigado, Paulo. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Pode contar com a gente quando precisar. Pastor Manuel Pedro, prazer revê-lo. Dê um abraço na esposa, nas filhas, né? Estamos juntos. Paulo, amém. Contigo. Glória a Deus. Obrigado, Liniel, por atender prontamente o nosso convite. Aliás, lá atrás você disse já que gostaria de participar desse podcast com o pastor Manuel Pedro. Então, vamos aí ouvir o nosso querido pastor Gelson e Poliana, sua esposa, dando um recado rapidinho. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, queridos irmãos da PIB de Jacobina. Passando aqui para fazer um convite a todos vocês para participarem. Podcast esse que vai nos conduzir a contarmos uma história maravilhosa do período que eu passei, que a minha família, que nós passamos juntos aí na PIB Jacobina. Foi uma bênção, uma maravilha. E nós queremos compartilhar com os irmãos esse período. Venha participar, não deixe de participar desse podcast. Será uma bênção para a minha vida e com certeza para a vida dessa amada igreja que eu tive o privilégio de pastorear por um curto tempo, mas que foi de muito proveito para a minha vida. Até lá, Deus te abençoe. O acolhimento que Jacobina fez para a gente foi algo que Deus sabe de todas as coisas, então como ele sabia que a gente ia ficar pouco tempo, foi muito intenso. Eu queria agradecer e que Deus continue abençoando o podcast, e um beijão, um abraço para nossa querida e amada, sempre vou chamar assim, viu? Nossa querida e amada Igreja de Jacobina.
Amém, glória a Deus. Posso orar, Paulo? Quero agradecer a vocês, quero dizer à PIB de Jacobina que a questão do perdão é recíproca, certo? No nosso coração permanece o amor de Cristo por todos os amados. Em nome de Jesus. Amém. Querido e amado, graças te damos por este momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, em Jacobina, na Bahia, no Brasil e nas nações da terra, em o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Um abraço. Um abraço, valeu. Foi bom estarmos juntos. Amém. Quando o sol surgir, trazendo alvorecer, o tempo é de sonhar, de aprender a viver. E em cada abraço, amor, vamos expressar doce canção a Cristo exaltar. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque o amor faz em Cristo os vendavais não vão resistir. Cuida, acolhe, enquanto é tempo de agir, porque no amor faz em Cristo os vendavais não vão resistir.